Meu nome é Samuel Richardson, e sou um professor de teologia de 42 anos de Leite, Edimburgo. O que estou prestes a compartilhar com vocês é uma experiência de quase morte profundamente pessoal e transformadora, uma jornada para reinos além do mundo físico que me revelou verdades perturbadoras sobre as tradições cristãs. Durante essa experiência, o próprio Jesus abriu meus olhos para a realidade chocante de como Satanás se infiltrou sutilmente em 6 das práticas cristãs mais populares, originando-se do engano demoníaco. O que vi foi além de tudo que eu poderia ter imaginado, e me abalou profundamente. Observei Satanás, ao longo dos séculos, manipular sutilmente cristãos bem-intencionados, levando-os a se desviar por meio dessas tradições aparentemente inocentes. Estou totalmente ciente de que esse testemunho pode desafiar muitas crenças profundamente arraigadas, mas me sinto compelido a compartilhar o que vi, confiando que a verdade pode nos libertar. Antes de começarmos, adoraria saber de onde você está ouvindo. É bom saber que estamos conectados neste momento, mesmo que estejamos a quilômetros de distância. Além disso, eu o encorajo a deixar um comentário depois de ouvir. Seus pensamentos e feedback são importantes para mim enquanto exploramos este testemunho juntos. Vamos manter a conversa respeitosa e aberta, enquanto todos buscamos aprender e crescer com as experiências uns dos outros. Divirta-se ouvindo. Esta jornada começou em 12 de outubro de 2016, durante uma corrida matinal de rotina. Como professor de História da Igreja, eu estava refletindo sobre a palestra que daria mais tarde naquele dia. Mal sabia eu que minha compreensão da história da Igreja, o próprio assunto que eu estava prestes a ensinar, seria completamente virada de cabeça para baixo. Eu estava prestes a testemunhar algo que mudaria tudo o que eu pensava que sabia sobre o povo de Deus e as tradições que prezamos. Às 7h43, durante o 3º quilômetro da minha corrida, tudo mudou. Uma dor repentina e excruciante atingiu meu peito, irradiando para meu braço esquerdo. Como alguém que cuidava muito bem da minha saúde e não tinha histórico familiar de doença cardíaca, fiquei em choque total. Meu pensamento final antes de perder a consciência foi simplesmente: isso não pode estar acontecendo. Mais tarde, seria confirmado que eu tinha sofrido uma parada cardíaca grave, um ataque cardíaco tão grave que é frequentemente chamado de viúva-viúva. Mas a morte física que experimentei foi apenas o começo de algo muito mais profundo. Quando meu coração parou, senti uma separação inconfundível do meu corpo. Eu não estava mais preso ao mundo físico. Eu assisti de cima, vendo um jovem corredor que tinha se deparado comigo, fazendo RCP e pedindo ajuda. Mas então, algo além da compreensão ocorreu. Fui atraído para um reino de luz, uma extensão avassaladora e ilimitada de luz pura e viva. Era mais tangível do que qualquer coisa que eu já tinha conhecido na Terra. E foi então que eu ouvi Jesus Cristo. Sua aparência era um contraste gritante com os retratos e imagens que eu tinha visto ao longo da minha vida. Ele não era a figura suave e europeia com a qual eu tinha me acostumado em obras de arte. Em vez disso, ele apareceu como um homem do Oriente Médio do 1º século, sua pele de tom oliva desgastada pelo sol, seu cabelo escuro e curto. Ele não se parecia em nada com o Jesus de cabelos esvoaçantes que frequentemente imaginamos. No entanto, não foi sua aparência física que deixou a impressão mais profunda em mim, foram seus olhos. Os olhos de Jesus irradiavam sabedoria, amor e, surpreendentemente, tristeza. Eles tinham uma profundidade que ia além da compreensão humana, como se ele pudesse ver minha alma. Quando ele falou, sua voz reverberou através de mim, alcançando as partes mais profundas do meu ser. Samuel, ele disse, seu tom cheio de autoridade e ternura. Eu o trouxe aqui porque minha igreja precisa saber a verdade. Ao longo dos séculos, Satanás teceu mentiras e enganos nas tradições cristãs, afastando o meu povo da verdadeira adoração e compreensão. Você deve compartilhar o que estou prestes a lhe mostrar.
O peso de suas palavras me oprimiu. Eu me senti pequeno, inadequado, indigno de tal chamado. Senhor, perguntei, sou apenas um professor. Por que eu? Jesus sorriu, um sorriso que transmitia compaixão e determinação. Por que você tem o histórico para entender essas verdades e está em posição de compartilhá-las? O que vou lhe mostrar desafiará tudo o que você já ensinou, mas lembre-se, a verdade libertará meu povo. E assim, fomos transportados para o que só posso descrever como uma biblioteca celestial, um reino atemporal onde o conhecimento fluía livremente, e o passado, o presente e o futuro convergiam. Jesus explicou que ele revelaria 6 tradições cristãs específicas, tradições que foram distorcidas por Satanás para enganar os crentes e impedir a expressão completa do Evangelho. Esses enganos causaram confusão e divisão dentro do corpo de Cristo, e era hora da verdade ser revelada. O que se seguiu alteraria para sempre a maneira como eu via a fé e meu papel em ensinar os outros. Observe cuidadosamente, disse Jesus, sua voz cheia do peso da sabedoria eterna. Cada distorção tem um propósito no plano do inimigo para impedir que meu povo entenda a verdade completa. A primeira visão que ele me revelou foi do jardim do Éden. O que vi me abalou profundamente. Em vez da imagem tradicional de um diabo com chifres, vi Satanás como um ser enganoso e incrivelmente belo, um anjo de luz que estava orquestrando um esquema que reverberaria através dos tempos, afetando todas as gerações futuras. Observe, disse Jesus, com o olhar firme, como o inimigo distraiu a humanidade ao focar a atenção no tipo de fruta, criando o mito da maçã, em vez do problema real, desobediência e falta de confiança. Enquanto eu observava a cena se desenrolar diante de mim, vi Eva pegando uma fruta que não era nada parecida com a maçã familiar que frequentemente associamos à história. Jesus explicou a origem desse mal-entendido. O mito da maçã vem de uma simples confusão linguística em latim. Malum significa mal, enquanto malus significa maçã. Satanás explorou essa confusão para trivializar a natureza profunda do primeiro pecado. Ele fez uma pausa, permitindo que a magnitude de suas palavras penetrasse. Ao focar na maçã, Satanás desviou a atenção do problema real, a escolha de desconfiar e desobedecer a Deus. Eu senti o peso do que ele estava me mostrando. A identidade da fruta nunca foi revelada porque não era importante, continuou Jesus. O foco deveria sempre ter sido na escolha, no ato de rebelião e nas consequências de duvidar da palavra de Deus. Enquanto ele falava, vi como essa tradição aparentemente inocente teve implicações de longo alcance. Quando as pessoas se concentram em detalhes triviais como a maçã, elas perdem a poderosa lição espiritual sobre confiança, obediência e os efeitos devastadores do pecado. A próxima visão que Jesus me mostrou foi ainda mais chocante. Ele queria me revelar como Satanás havia distorcido a história dos 3 reis magos, uma tradição que há muito tempo está enraizada na cultura cristã. Observe como Satanás distorceu a história dos magos, Jesus instruiu, e a cena diante de mim mudou drasticamente. Desapareceram as imagens familiares de 3 reis em camelôs, frequentemente retratadas em presépios. Em vez disso, vi um grupo muito maior de homens eruditos viajando em direção a Belém. Eles não eram reis, eram magos, sábios, astrônomos e estudiosos do Oriente, provavelmente de regiões como Pérsia ou Babilônia. Jesus explicou, o engano do inimigo aqui foi sutil, mas incrivelmente poderoso. Observe, meu filho, ele continuou, como a tradição foi corrompida. A Bíblia nunca menciona o número 3, nem diz que eles eram reis. Esses eram homens cultos que estudavam as estrelas e profecias antigas. Com o tempo, Satanás criou um mito, 3 reis chamados Melquior, Caspar e Baltazar, mas isso nunca foi verdade. Jesus então revelou uma verdade que me deixou sem fôlego.
O inimigo sabe que quando as pessoas aceitam tradições feitas pelo homem sem questioná-las, elas se tornam menos propensas a pesquisar as Escrituras por si mesmas. Essa aceitação das tradições humanas como verdade bíblica é uma das ferramentas mais eficazes de Satanás para manter os crentes na ignorância. Enquanto eu estava admirado, observei a cena real da visita dos magos se desenrolar. Vi um grupo maior de magos chegando a uma casa, não um estábulo, onde Jesus já era uma criança, não um recém-nascido. Veja como isso é diferente do que a tradição retrata. Jesus perguntou, sua voz cheia de tristeza. O momento, o local, até mesmo o número de visitantes, tudo foi distorcido. Fiquei em silêncio, abalado até o âmago pela magnitude do que estava testemunhando. Isso não era apenas uma imprecisão histórica, era um engano proposital, criado ao longo do tempo para afastar as pessoas ainda mais da verdade da palavra de Deus. Satanás havia pegado essas histórias sagradas e as entrelaçado em uma teia de confusão, distraindo os crentes das verdades mais profundas que Deus pretendia que eles entendessem. Ele me revelou como o engano teve consequências de longo alcance, afetando muito mais do que eu havia percebido inicialmente. Quando Satanás persuadiu as pessoas a se fixarem no número 3, somente porque havia 3 presentes, ele desviou a atenção dos significados mais profundos e proféticos que esses presentes continham. O ouro simbolizava meu reinado como rei, o incenso representava minha divindade e a mirra prenunciava meu futuro sacrifício. Mas quantos dos meus filhos hoje realmente compreendem o profundo significado desses símbolos? Conforme a cena mudou mais uma vez, notei que a expressão de Jesus se tornou ainda mais séria, quase grave. Agora, preste atenção enquanto eu mostro como o inimigo distorceu a história de Maria Madalena, ele disse. A próxima revelação foi talvez a mais perturbadora até agora. Eu vi Maria Madalena em sua verdadeira luz, não a prostituta que a tradição popular a havia pintado, mas uma mulher de posição respeitável da cidade de Magdala. Jesus explicou, a distorção de Satanás em sua história foi particularmente maliciosa. Ao misturar 3 mulheres distintas das Escrituras, Maria Madalena, a mulher pecadora que ungiu meus pés, e Maria de Betânia, ele fabricou uma narrativa falsa que minou o testemunho de uma das minhas seguidoras mais devotadas. Enquanto eu observava as cenas se desenrolarem, vi a vida de Maria Madalena como ela realmente era, sua libertação milagrosa de 7 demônios, não da prostituição, sua lealdade inabalável em seguir Jesus, seu apoio financeiro ao seu ministério e, mais significativamente, seu papel como a primeira pessoa a testemunhar minha ressurreição. O inimigo entende o poder de uma testemunha, observou Jesus, seu tom sombrio. Ao manchar a reputação de Maria Madalena com a falsa acusação de prostituição, Satanás procurou desacreditar um dos testemunhos mais significativos da minha ressurreição. Este não foi apenas um erro aleatório, foi uma tentativa calculada e deliberada de enfraquecer a credibilidade da história da ressurreição. O peso da verdade me atingiu duramente. Quantas mulheres ao longo da história foram afetadas por essa distorção prejudicial? Como essa narrativa falsa moldou a visão da igreja sobre as mulheres no ministério? Mas, Senhor, questionei, minha voz cheia de preocupação, por que esse engano perdurou por tanto tempo? A resposta de Jesus foi profunda. Satanás sabe que, ao distorcer as histórias dos meus fiéis seguidores, ele pode desencorajar outros de abraçar completamente seu chamado. A verdadeira história de Maria Madalena demonstra como a transformação completa é possível por meio da libertação espiritual e da devoção inabalável, não apenas por meio da reforma moral. O inimigo prefere que as pessoas se concentrem em uma narrativa de pecado sexual do que reconhecer o poder da transformação espiritual total. Ele então me mostrou cenas do ministério genuíno de Maria Madalena, sua coragem em permanecer ao meu lado na cruz quando outros fugiram, sua determinação em honrar meu corpo com especiarias de sepultamento e sua alegria em ser a primeira a testemunhar minha ressurreição. Esta mulher, disse Jesus,
A quem escolhi para ser a primeira testemunha da minha ressurreição, teve seu testemunho manchado pelas mentiras de Satanás por séculos. Então, em uma revelação que me deixou sem fôlego, Jesus me mostrou como a distorção da história de Maria Madalena tinha sido deliberadamente perpetuada ao longo da história. O inimigo tinha usado essa falsa narrativa para limitar os papéis das mulheres na igreja e propagar histórias enganosas sobre redenção. O inimigo sabe que quando as pessoas acreditam que Maria Madalena era uma prostituta, elas perdem o verdadeiro poder de sua história, que eu posso libertar qualquer um de qualquer forma de escravidão espiritual, não apenas de falha moral. A cena mudou novamente, e a expressão de Jesus ficou ainda mais intensa. Agora, ele disse, deixe-me mostrar como Satanás distorceu a tradição de 25 de dezembro para confundir as linhas entre a adoração pagã e a verdadeira celebração do meu nascimento. O que ele me mostrou sobre o verdadeiro momento do meu nascimento, e como Satanás havia manipulado a tradição de 25 de dezembro, destruiria tudo o que eu pensava que sabia sobre o Natal. Mas antes que ele pudesse continuar, senti uma sensação inexplicável de puxão. Seu tempo está ficando curto, Jesus disse, mas ainda mais que preciso que você veja sobre como o inimigo distorceu a compreensão da minha aparência física e da verdadeira natureza dos anjos. Tenha em mente tudo o que lhe mostrei até agora, esses 3 primeiros enganos são apenas o começo. A cena diante de mim se transformou mais uma vez, e Jesus começou a revelar a verdade sobre a tradição de 25 de dezembro. O que testemunhei em seguida foi totalmente chocante. Observe com cuidado, Jesus instruiu, enquanto eu lhe mostro como Satanás cooptou a celebração do meu nascimento para seus próprios propósitos. Diante de mim se desenrolaram imagens da Roma antiga, e vi festivais pagãos, particularmente a celebração do Das Natalis Solis Invicti, o nascimento do Sol invicto. Observe, disse Jesus, como o inimigo trabalhou através do Império Romano para fundir a adoração pagã ao Sol com a celebração do meu nascimento. Observei como os primeiros líderes da Igreja, por volta de 350 d.C. sob o Papa Júlio I, designaram oficialmente 25 de dezembro como o dia para celebrar o Natal. A estratégia do inimigo era sutil, mas inteligente, explicou Jesus. Em vez de se opor diretamente à fé cristã, ele influenciou a Igreja a se comprometer, misturando a verdade com rituais pagãos. As celebrações do solstício de inverno estavam profundamente enraizadas na cultura romana, e Satanás usou isso a seu favor. Jesus então me mostrou o momento real de seu nascimento. Observei pastores nos campos durante uma estação muito mais quente, cuidando de seus rebanhos à noite. Meu nascimento, explicou Jesus, provavelmente ocorreu durante os meses de outono, possivelmente em torno da festa dos tabernáculos. Pense nisso, os pastores realmente estariam nos campos durante o frio das noites de dezembro? A conexão bíblica de repente ficou clara, a declaração de João 1h14 de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós assumiu um novo significado. Ita me mostrou como Satanás usou a data de 25 de dezembro para gradualmente desconectar a celebração de seu nascimento de seu rico contexto hebraico e significado profético. O inimigo sabe, continuou Ethan, que ao colocar a celebração do meu nascimento em uma data de festival pagão, ele poderia introduzir elementos de adoração ao sol na prática cristã. Não se tratava apenas da data, tratava-se de diluir a adoração pura a Deus com costumes pagãos. Vi como esse engano teve efeitos de longo alcance ao longo da história. A mistura da verdade sagrada com práticas pagãs se tornou um padrão que se repetiria muitas vezes na história da Igreja. É por isso, explicou Ethan, que Paulo alertou sobre não se conformar aos padrões deste mundo. A estratégia de Satanás sempre foi confundir os limites entre o sagrado e o profano. A cena mudou novamente, e Ita abordou outro engano enorme, as imagens falsas de sua aparência física. O que vi em seguida me surpreendeu ainda mais. Veja como Satanás reconstruiu minha imagem, disse Ethan, mostrando-me a progressão das representações artísticas ao longo da história.
Vi como sua aparência havia sido sistematicamente europeizada, transformada de um homem judeu do Oriente Médio do primeiro século em algo completamente diferente. A estratégia do inimigo aqui foi particularmente tortuosa, explicou Ethan. Ao criar uma imagem falsa de mim que refletia os ideais europeus de beleza e poder, ele realizou várias coisas ao mesmo tempo. Ele me desconectou da minha herança judaica, criou um falso senso de superioridade cultural e estabeleceu uma barreira entre mim e os povos não europeus. Observei com espanto enquanto Ethan me mostrava sua verdadeira aparência terrena, tão diferente das pinturas e estátuas familiares. Ele tinha sido um típico homem judeu do primeiro século da Palestina, com características que refletiam seu tempo e lugar. A única descrição profética da minha aparência, ele me lembrou, está em Isaías 53:2, ele não tinha beleza ou majestade para nos atrair a ele, nada em sua aparência que o desejássemos. Satanás sabe, continuou Ethan, que se ele puder fazer as pessoas se concentrarem em uma falsa imagem física de mim, elas podem perder a verdadeira essência de quem eu sou. Esse engano fez com que alguns adorassem uma imagem em vez do Deus verdadeiro, quebrando o primeiro mandamento. Então veio a revelação final, sobre anjos. O que Ethan me mostrou sobre esses seres celestiais foi talvez o mais surpreendente de todos. Observe como Satanás transformou a compreensão dos anjos de poderosos, muitas vezes temíveis guerreiros e mensageiros em figuras diminutas e românticas, disse Ethan. Diante de mim apareceram anjos como eles realmente são, seres magníficos, às vezes aterrorizantes, que tinham pouca semelhança com os querubins fofos da arte popular. A estratégia do inimigo aqui era diminuir a compreensão da guerra espiritual, explicou Ethan. Ao transformar anjos em figuras decorativas inofensivas com asas e auréolas, ele escondeu sua verdadeira natureza como poderosos seres espirituais envolvidos na guerra cósmica. Eu vi os verdadeiros querubins e serafins, os querubins com suas duas asas, nada como os lindos anjinhos que vemos frequentemente, e os serafins com suas 6 asas, usando 2 para cobrir seus rostos, 2 para cobrir seus pés e 2 para voar. O contraste com as representações populares era surpreendente. Lembre-se, disse Ethan, quando os anjos apareciam aos humanos nas escrituras, a primeira coisa que eles frequentemente tinham que dizer era, não tema. Esses não eram lindos bebês alados, eles eram poderosos guerreiros e mensageiros do Deus Altíssimo. Satanás trabalhou para esconder essa verdade, tentando cegar meu povo para a realidade da guerra espiritual. Ele me mostrou como esse engano teve consequências práticas, como levou muitos cristãos a subestimar a seriedade da guerra espiritual e a importância do ministério angélico no reino de Deus. Estava claro agora, cada distorção servia como parte de um esquema maior para obscurecer a profundidade e o significado da verdade de Deus. Ethan continuou a revelar as consequências espirituais desses enganos, mostrando-me seus efeitos em cascata através das gerações. O mito da maçã, ele explicou, pode parecer uma simplificação inofensiva, mas sutilmente enfraquece a gravidade do pecado original e as consequências da desobediência. Ele transforma um profundo ato de rebelião contra Deus em algo trivial, quase como um conto de fadas. Ele então trouxe meu foco de volta para a data de 25 de dezembro. As tradições que cercam meu nascimento, embora bem intencionadas, muitas vezes se tornaram uma distração, ele disse. Elas desviam a atenção do profundo cumprimento da profecia e do significado da minha vinda para habitar entre a humanidade. Quando a adoração se envolve com costumes mundanos, ela perde sua pureza e foco na verdade. Enquanto ele falava, eu podia sentir o peso de suas palavras e o imenso amor por trás delas. Ele não estava condenando aqueles que seguiam essas tradições sem saber, em vez disso, ele estava revelando a estratégia do inimigo para diluir a fé e levar as pessoas ao erro. Ethan se virou para mim novamente, seus olhos cheios de compaixão. O inimigo próspera na sutileza, ele disse. Ele não precisa negar a verdade completamente, ele só precisa distorcê-la o suficiente para enganar o meu povo. Mas você,
Leia, viu a verdade, e com ela vem uma responsabilidade. A verdade que você compartilha libertará muitos, não pelo seu poder, mas pelo meu espírito trabalhando em seus corações. A visão mudou novamente, e eu vi o impacto de expor esses enganos. Testemunhei crentes abraçando a verdade nua e crua das Escrituras, sua fé se aprofundando à medida que se reconectavam com a riqueza da Palavra de Deus. As igrejas estavam recuperando sua herança espiritual, abandonando práticas que inconscientemente se transformaram em comprometimento. Então Ethan falou novamente, sua voz cheia de urgência. Leia, meu povo perece por falta de conhecimento. Mas agora é a hora de despertar. Compartilhe essas verdades com ousadia, mas com amor. Aqueles que têm ouvidos para ouvir ouvirão. Lembre-se, o inimigo busca semear confusão e divisão, mas meu espírito trará unidade e clareza. Enquanto ele dizia isso, vi uma luz se espalhando pelo mundo, iluminando corações e mentes. Pessoas de todas as nações e línguas estavam saindo das sombras da tradição e entrando na vibrante verdade da Palavra de Deus. Finalmente, Ethan sorriu para mim. Você recebeu esta missão não para condenar, mas para guiar. A verdade é uma luz que expõe a escuridão, e a escuridão não pode vencê-la. Vá agora, e deixe minha luz brilhar através de você. No momento seguinte, eu estava de volta ao meu corpo. Meu peito arfava enquanto eu respirava fundo, dando vida, cercada por médicos e enfermeiros. James estava lá novamente, segurando minha mão com lágrimas de alívio nos olhos. Este segundo encontro me deixou com uma resolução ainda mais profunda. Ethan não só revelou os enganos, mas também me mostrou a esperança e a liberdade que vem de conhecer a verdade. Agora, era minha missão compartilhar suas palavras com o mundo, não importando o custo. E quando me sentei para escrever, as palavras fluíram como um riacho, carregando consigo o poder das revelações que eu tinha visto. Esta não era mais apenas minha história, era um chamado a todos que quisessem ouvir, buscar a verdade, abraçá-la e vivê-la plenamente. A tradição dos Três Reis criou uma versão de conto de fadas do meu nascimento, distraindo de seu significado profético. A falsa história de Maria Madalena feriu inúmeras mulheres e limitou seu ministério. A tradição de 25 de dezembro abriu portas para influências pagãs na adoração. A imagem europeia de Ethan criou barreiras culturais à fé. A imagem fofa do anjo cegou as pessoas para a realidade da guerra espiritual. Sua obediência em compartilhar essas verdades, disse Ethan, começou a quebrar essas barreiras. Mas ainda há mais trabalho a ser feito. Ele então me mostrou algo que me fez chorar, um pastor idoso, que reconheci de uma conferência onde falei, compartilhando essas revelações com sua congregação. Por 50 anos, ele estava dizendo, preguei tradições sem questioná-las. Mas agora entendo, devemos retornar à verdade bíblica. É por isso que essas revelações importam, explicou Ethan. Cada pessoa libertada desses enganos retorna a uma fé mais pura, a uma compreensão mais profunda e a um relacionamento mais autêntico comigo. Então Ethan colocou a mão no meu ombro. Você se perguntou muitas vezes se expor essas tradições realmente importa. Agora você vê. Os enganos do inimigo foram cuidadosamente elaborados para criar barreiras entre o meu povo e a plenitude da verdade. Mas uma por uma, essas barreiras estão caindo. O que devo fazer a seguir, Senhor? Eu perguntei. Continue compartilhando o que você viu, ele respondeu. Alguns resistirão, os enganos do inimigo estão profundamente enraizados. Mas muitos estão famintos pela verdade. Lembre-se, você não está condenando aqueles que seguiram essas tradições, você está ajudando-os a encontrar a liberdade na verdade. Eu senti a sensação familiar de puxão começando. Uma última coisa, Ethan disse. Diga a eles que eu amo muito a minha igreja para deixá-los no engano. Essas revelações não vêm para condenar, mas para restaurar.
Chegou a hora do meu povo adorar em espírito e em verdade. Quando retornei ao meu corpo dessa vez, me vi ainda mais determinado a compartilhar essas verdades. Esta segunda experiência confirmou tudo do meu primeiro encontro e me mostrou a importância de continuar a expor essas mentiras. Os registros médicos mais uma vez documentaram minha morte clínica, 3 minutos desta vez. Mas o momento foi perfeito, era exatamente o que eu precisava para ver o fruto de compartilhar essas revelações e receber a confirmação sobre sua importância. Para todos que assistem a este testemunho, sim, essas tradições podem parecer inofensivas na superfície. Mas, como Ita me mostrou em ambos os encontros, elas não são inofensivas de forma alguma. São mentiras cuidadosamente elaboradas que embotaram nossa compreensão espiritual e criaram barreiras à fé autêntica. Examine essas coisas por si mesmo. Estude as Escrituras. Pesquise a história. Mas o mais importante, ore para que o Espírito Santo guie a toda a verdade. Assim como Ita me disse, ele ama a sua igreja demais para nos deixar no engano. A questão é, estamos dispostos a abraçar a verdade quando ele a revela?